Bem, primeiramente, olá, caros companheiros e professora. Nós vamos apresentar um seminário de produção e tecnologia de sementes de eucalipto, onde os componentes do meu grupo são o Alisson França de Paula, Ariel Diniz, Eliezer Gomes da Silva, Igor Anunciação, Renner Miranda Marques e eu, Yuri Tales Furtado da Cruz. Bem, para começarmos, vamos falar um pouco sobre o histórico do eucalipto. O eucalipto ele foi descoberto pelos ingleses na Austrália no ano de 1788. Algumas publicações fazem referência também à Nova Zelândia, à Tasmânia e às ilhas vizinhas. A disseminação de sementes de eucalipto no mundo, na verdade, ela começou no início do século XIX. E já na América do Sul, o primeiro país a introduzir o eucalipto foi o Chile, no ano de 1823, e posteriormente a Argentina e o Uruguai. Por volta do ano de 1850, os países como Portugal, Espanha e a Índia também começaram a plantar o eucalipto. As primeiras mudas de eucalipto que chegaram no Brasil foi no ano de 1868, sendo que a introdução desse gênero tomou impulso mesmo no início do século XX. E a partir daí então começou a rápida expansão por todo o país, na qual a sua produção através de semente não deram conta por tamanha demanda na época, e onde que através de tecnologias começaram a produção clonal do eucalipto. Bem, e qual a relevância da produção de sementes do eucalipto? A relevância da cultura do eucalipto em nosso país, ela é inquestionável e vem contribuindo de forma crescente para a geração de empregos e de renda no meio rural e urbano, inclusive com participação expressiva em nossa balança comercial, destacando-se nesse contexto a parte de celulose e de papel como os principais produtos destinados ao mercado interno. Bem, já se passaram praticamente 50 anos desde o início dos primeiros plantios comerciais, e nesse intervalo de tempo, os avanços nas técnicas silviculturais, no melhoramento genético e nos processos tecnológicos acabaram colocando o Brasil em posição de grande destaque frente aos demais países que cultivam o eucalipto também, para atender essas necessidades energéticas da fabricação de celulose de papel e também da parte de manufatura de painéis, e da produção também de madeiras roliças para os mais diversos fins, como móveis, madeiras que são utilizadas até para cerca em propriedades. E já o uso das sementes melhoradas das espécies de eucaliptos, que reúnem também características de adaptabilidade, qualidade da madeira e resistência a doenças, que é fundamental para o sucesso das plantações, né? Aqui podemos observar algumas fotos de plantações do eucalipto, ok? Bem, e para o setor econômico, qual a sua importância? O valor da produção dos setores de celulose, papel e de painéis reconstituídos da madeira no ano de 2012 alcançou o número de 30,2 bilhões e 6,5 bilhões, respectivamente, tendo destaque para o setor de papel de celulose, que foi o que mais contribuiu para o valor bruto nacional. Os setores de madeiras processada mecanicamente e de móveis alcançaram o valor de 6,5 bilhões e de 11,4 bilhões, representando um aumento de 11,5% e de 10,7% respectivamente em relação aos valores do ano anterior. Os atributos arrecadados pelos segmentos associados ao setor de floresta plantada no ano de 2012 foram calculados com base no valor bruto segundo o Anuário Estatístico da Abraf, que foi de 7,6 bilhões, representando uma participação de 0,5% do total de atributos arrecadados pela União, que foi de 1,6 trilhão. Bem, quanto já a peculiaridades da semente da cultura, sementes de eucalipto elas apresentam dimensões de peso muito reduzido, sendo que com 1 grama, dependendo da espécie, pode-se formar mudas suficientes até para plantar 1 hectare de eucalipto, e usando-se os espaçamentos convencionais, é claro. Já o número de sementes viáveis varia entre 150 a 1.000 sementes por grama, e dependendo da espécie, do grau de melhoramento e da recombinação efetiva na população de base de melhoramento. Como podemos observar nessa imagem, olha a quantidade de semente que tem na ponta do dedo de uma pessoa. São cerca de 30 sementes, aparentemente, ok? Para você ver como as sementes são pequeninas. Bem, já quanto à produção de sementes de eucalipto,
A produção de sementes de eucalipto ela depende de inúmeros fatores, tanto naturais como resultantes de intervenções humanas deliberadas. Entre os fatores naturais prejudiciais, o que merecem destaque são três. Primeiro, o clima, que é onde pode ter ocorrência de geadas de forte intensidade, ventos fortes e tempestades de granizo. A segunda, que é a ocorrência de incêndios florestais com danos a copas, que muitas vezes acontecem. O terceiro, que é a presença insuficiente ou irregular de insetos polinizadores, tanto abelhas melíferas como silvestres. Bem, já entre os fatores induzidos pelo homem, condicionado com uma maior ou menor produção de sementes, tem, primeiro, o estado nutricional das árvores, a incidência de luz solar nas copas, época de colheita, quantidade de árvores colhidas, níveis de comprometimento das copas após a realização da colheita. Já dentro do sistema de produção, o sistema de produção de sementes florestais, eles contemplam as classes de sementes certificadas e não certificadas. No sistema de produção de sementes não certificadas, existem as categorias identificada, selecionada, qualificada e testada. Já no sistema de produção de sementes certificadas, estão previstas as seguintes categorias: selecionada, qualificada e testadas. As sementes selecionadas elas são obtidas de matrizes selecionadas em áreas de coleta de sementes com matrizes selecionadas. As principais diferenças entre as categorias de categoria qualificada é a falta de isolamento contra pólen externo e a categoria de entrada no processo de certificação. A semente qualificada ela é obtida de matrizes selecionadas em populações selecionadas, isoladas contra pólen externo e manejadas para a produção de sementes, que inclui também sementes produzidas em áreas de produção de sementes, pomar clonal de sementes, pomar de sementes por mudas e também material de propagação de árvores selecionadas. Bem, todas as sementes testadas elas são obtidas através de matrizes selecionadas, geneticamente com base em testes de progênises instalados na região bioclimática, onde a semente ela será considerada testada ou não. Outros setores aprovados pela entidade certificadora também incluem sementes em pomar de sementes testados, pomar de sementes por mudas testado, material de propagação de árvores testadas geneticamente, que também pode até ser incluído nessa categoria, ok? Bem, já dentre as classes de sementes de eucalipto, os lotes de sementes eles são classificados dentro da espécie e pelo grau de melhoramento das matrizes. Área de coleta de sementes são selecionados pelo fenótipo, até o pomar de sementes de mudas testado que comprovadamente produtivas, tendo sido avaliados pela superioridade genética em variações de gerações de seleção. Essa classificação diferencia a qualidade da semente, caracterizada pelo número de sementes viáveis por grama, pelo potencial genético de produtividade e pelo maior número de árvores tolerantes à seca, ao frio e à doença também, ok? Já dentro da área de coleta de sementes, é uma população plantada caracterizada onde são colhidas sementes e outros materiais de propagação, podendo pertencer a uma das seguintes categorias: área alterada de coleta de sementes sem matrizes marcadas, área alterada de coleta de sementes com matrizes marcadas com critério de seleção informado e área de coleta de sementes com matrizes selecionadas com critério de seleção informado. Ok? Aqui nessa imagem podemos observar uma cultivar da BRS 8801 de Eucalyptus benthami, ok? E já dentro da área de produção de sementes, uma população selecionada isolada contra pólen externo, onde são selecionadas matrizes, com desbaste dos indivíduos indesejáveis e de manejo intensivo para a produção de sementes, com critério de seleção individual informado. Essa imagem é de uma cultivar de BRS 9402 de Eucalyptus duni, ok? Bem, já quanto ao pomar de sementes, é uma população planejada, estabelecida com matriz superior isolada contra pólen externo, com delineamento de plantio e manejo adequado para a população de sementes, podendo ser um pomar de sementes por mudas, que é formado a partir de testes de progênese com desbaste dos indivíduos não selecionados,
e um pomar clonal de sementes, que é estabelecido por meio de propagação vegetativa de indivíduos superiores. Bem, um pomar clonal de produção de sementes híbridas, ele é constituído por uma ou duas espécies ou de clones selecionados de uma espécie estabelecido por meio de propagação vegetativa. O pomar de semente testado, eles são oriundos de mudas formadas por sementes ou por clonagem, cuja essas matrizes remanescentes foram selecionadas com base em testes de progênies para uma região bioclimática específica, ok? E os pomares testados eles devem apresentar ganhos genéticos comprovados em relação ao pomar não testado. Como podemos observar nessa imagem, tem uma cultivar de uma BRS 290 de Eucalyptus gandhi e um pomar de semente testado, pomar clonal de produção de sementes de Eucalyptus grandes. Desculpa. Já na parte de norma técnica para a produção de sementes, para o estabelecimento de uma plantação florestal bem formada, deve-se escolher mudas provenientes de sementes de boa procedência, exigindo dos viveristas atestado de fitossanidade e os resultados analíticos do grau de pureza da germinação. Esses cuidados eles decorrem do fato de que as sementes de boa qualidade favorecerá na obtenção de florestas produtivas, ok? E também existem diversos fornecedores que comercializam essas sementes certificadas, variando da tecnologia de produção e do grau de melhoramento das árvores produtoras de sementes. A Lei de número 10.711/3 e o Decreto Federal de número 5.153/04 definem as classes das sementes em função das unidades de produção que, especificamente para os eucaliptos, em ordem crescente de aprimoramento genético, são área de coleta de sementes, área de produção de sementes e pomar de sementes. Já quanto à época de colheita, a época de colheita é bastante ampla, mas em geral o período principalmente ocorre com maior intensidade no segundo semestre. No entanto, há uma variação muito grande entre os anos em função da região da ocorrência, como por exemplo em São Paulo, a época de sementes de eucaliptus saligna vai de julho a setembro e de eucaliptus grandes vai de setembro a dezembro. As sementes elas são de pequenas dimensões e os frutos são conhecidos como cápsulas, que são localizadas nas extremidades do galho, que são deiscentes, portanto, essas cápsulas maduras elas devem ser colhidas antes de sua abertura natural. E a colheita dos ramos elimina a produção de no máximo 2 anos futuros, uma vez que, junto com a cápsula madura, são colhidas também cápsulas imaturas, botões florais e gemas vegetativas, que seriam as produções dos anos seguintes, que por esse motivo, geralmente, é removido 1/3 da copa da árvore a cada 3 anos. Bem, quanto ao ponto de colheita, praticamente todas as espécies de eucalipto cultivada no Brasil produzem sementes relativamente com abundância a partir do 5º ao 7º ano de idade. Entretanto, algumas espécies produzem sementes precocemente, como o eucalipto eurófila, que produz aos 2 anos de idade, e o eucalipto grandes, que produz a partir dos 4 anos de idade. A coloração da cápsula é o índice mais prático de maturação dos frutos e das sementes. O fruto cuja coloração está passando de verde para marrom ou cinza já possuem fisiologicamente maduras e para ser colhidos. Nesses estágios, os frutos eles ficam mais duros e secos, adquirindo um aspecto rugoso e apresentando fendas radiais na sua parte superior. Bem, de acordo com estudos realizados pela Embrapa Florestas, os procedimentos operacionais para colheitas de fins comerciais passaram por modificações. No sistema antigo de colheita, era feita a realização de poda drástica das copas com o uso de facão e de serrote, que, apesar de maximizar a produção de uma única safra, revelou-se prejudicial por comprometer seriamente a sustentabilidade da produção e inviabilizar o acesso dos escaladores para a colheita dos ciclos seguintes na copa já regenerada. Aqui nessas imagens, na imagem 1, podemos observar que o aspecto da copa da árvore da espécie Eucalyptus duni, após a colheita de semente pelo sistema de recepta de praticamente toda a copa. Já na imagem 2, há uma conformação da copa após o surgimento e desenvolvimento de várias brotações, ok? Bem, o equipamento que possibilita um bom controle por parte do operador
associando leveza com rigidez mecânica e um instrumento de corte propriamente dito que possibilita seccionar transversalmente os galhos com até 2 centímetros de espessura. Esse material é utilizado para retirar os galhos, que eles podem também obter um cabo de maior alcance, onde o operador ele consegue trabalhar com mais facilidade, ele não precisa escalar a planta. Ou, muitas vezes, ele escala só até certo ponto para conseguir contar os galhos com os frutos. Ok? Bem, depois que ocorre a derrubada dos galhos, esses mesmos são recolhidos do solo e colocados sobre uma lona plástica no sol, a fim de que a perda de umidade dos frutos que ainda estão verdes. Depois que ocorre a abertura das valvas para a liberação das sementes, os padrões atuais em termos de viabilidade de sementes para comercialização pela Embrapa são os seguintes: de no mínimo 450 mil sementes e sementes viáveis por quilogramas, porém pode variar de acordo com a espécie da planta, ok? Então era isso, pessoal. Quero agradecer por todos que assistiram. Muito obrigado. Até a próxima.